Há melodias que nascem do silêncio, notas que florescem onde antes só havia a quietude da incerteza. E Sofia? Sofia era a própria personificação dessa música que teima em existir. Seus dedos, ágeis e delicados, dançavam sobre as teclas do piano com uma intimidade que só anos de dedicação poderiam forjar. Mas a música, para ela, era mais do que paixão. Era a prova viva de sua resiliência. Poucos que a viam hoje, radiante sob a luz suave que invadia seu estúdio, imaginariam a batalha silenciosa que travou nos corredores frios de um hospital durante a infância. Uma doença traiçoeira tentou silenciar sua melodia antes mesmo que ela pudesse ecoar. Mas a força que habitava aquele pequeno corpo, alimentada por sonhos e pela promessa de um futuro vibrante, foi mais forte. E ao seu lado, desde a primeira nota dissonante da doença até os acordes harmoniosos da recuperação, estava David, seu irmão mais velho. Não apenas sangue do seu sangue, mas a âncora em sua tempestade, o maestro que regia sua esperança. Era a voz de Dave que a acalmava nas noites de medo. Eram suas mãos que seguravam as dela quando a fraqueza a ameaçava vencer. Foi ele quem colocou um pequeno teclado em seu colo no hospital, dizendo que a música tinha o poder de curar a alma, mesmo quando o corpo hesitava. Foi ele quem viu a centelha em seus olhos quando os dedos dela, ainda trêmulos, encontraram a primeira melodia. David era seu protetor, seu confidente, seu maior e mais fervoroso fã. Cada aplauso tímido, cada pequena composição era celebrada por ele como um triunfo universal. E agora, anos depois daquela luta silenciosa, o triunfo de Sofia estava prestes a se tornar público, grandioso. O grande teatro da cidade aguardava por ela. Cartazes com seu rosto e a promessa de uma noite inesquecível adornavam as ruas. Seu primeiro concerto solo não era apenas um recital, era a culminação de uma jornada, a celebração da vida que quase lhe fora roubada, a materialização do incentivo incansável de David. A respiração de Sofia ficava suspensa só de pensar na cortina subindo, nas luzes focadas nela, no silêncio expectante da plateia antes da primeira nota ressoar naquele espaço sagrado da arte. Era o concerto da esperança, não só para ela, mas para David, que via naquele palco o reflexo da força invencível de sua irmãzinha. Mas mesmo nos prelúdios mais luminosos, às vezes, uma sombra sutil pode se esgueirar pelas bordas. Uma nota dissonante quase imperceptível no fundo da harmonia familiar. Talvez no olhar calculista do tio Ricardo, sempre presente nos eventos sociais, com seus elogios que pareciam carregar um peso oculto. Ou talvez na polidez fria de Beatriz, a madrasta, cujo sorriso nunca alcançava verdadeiramente os olhos, especialmente quando o brilho de Sofia ofuscava outros interesses. Eram apenas sensações, talvez, ecos de velhas feridas, ou ambições veladas que a concentração de Sofia no grande evento tentava por ora abafar. Mal sabia ela que a melodia daquela noite, tão aguardada e cheia de esperança, estava prestes a ser interrompida da forma mais brutal e inesperada. E então, a cortina subiu. O silêncio da plateia era denso, quase palpável, um vácuo esperando ser preenchido. Sofia caminhou até o centro do palco, o coração trovejando contra as costelas, mas as mãos firmes. Sentou-se ao piano, fechou os olhos por um instante, respirando fundo o cheiro de madeira antiga e expectativa. E a primeira nota soou, pura, cristalina, cortando o silêncio como um raio de luar. O que se seguiu não foi apenas um concerto, foi uma confissão, uma torrente de emoções traduzidas em som. Cada peça contava uma parte de sua história. A fragilidade, a luta, a raiva, a esperança reencontrada, a gratidão pela vida. Seus dedos não apenas tocavam as teclas, eles sangravam, acariciavam, imploravam e exultavam. A música fluía dela, envolvendo o teatro, prendendo cada respiração, tocando fundo em cada alma ali presente. Na penumbra da plateia, David assistia, os olhos marejados, um sorriso rasgado no rosto. Cada aplauso fervoroso entre as peças era um eco do seu próprio orgulho transbordante. Ali estava ela, sua Sofia, não mais a menina frágil lutando pela vida, mas uma força da natureza, uma artista no auge de sua expressão. Quando a última nota vibrante se dissolveu no ar, o teatro explodiu.
Aplausos, bravos, assobios. Pessoas de pé, rendidas àquela entrega visceral. Sofia, ofegante, curvou-se várias vezes, as lágrimas finalmente rolando livres, misturando alívio, alegria e exaustão. O triunfo era absoluto, inegável. Nos bastidores, o caos era festivo. Flores, abraços, palavras de admiração. E no meio de tudo, David surgiu, abrindo caminho, o rosto iluminado como nunca. Ele a envolveu num abraço apertado, daqueles que reiniciam o mundo. Você foi magnífica, Sofia. Mais do que eu jamais sonhei, ele sussurrou, a voz embargada. Eu sabia, eu sempre soube. A alegria deles era um sol particular naquela noite estrelada. Combinaram de se encontrar em um café ali, perto, para comemorar só os dois, reviver cada momento, brindar ao futuro brilhante que se descortinava. Mas então, o sorriso de David vacilou por um instante, uma sombra rápida cruzando seus olhos. Olha, maninha, ele disse, baixando um pouco a voz. Eu preciso resolver uma coisinha rápida, algo urgente que surgiu. Coisa de 10, 15 minutos, no máximo. Me encontra lá no café, pode ser? Peça nosso champanhe favorito. Eu chego logo em seguida, prometo. Havia uma tensão sutil em seu tom, algo que não combinava com a euforia do momento. Mas Sofia, ainda flutuando na adrenalina do sucesso, apenas assentiu, ansiosa pela celebração. Ele lhe deu um último beijo na testa e se afastou, desaparecendo na agitação dos corredores dos bastidores. Sofia, cercada novamente por admiradores e pela equipe do teatro, levou algum tempo para se desvencilhar. Quando finalmente conseguiu sair, sentindo o ar frio da noite no rosto, a sensação era de pura felicidade. Caminhou até o café combinado, o som dos aplausos ainda ecoando em seus ouvidos. Pediu o champanhe, sentou-se perto da janela, observando o movimento da rua, o sorriso teimando em não deixar seu rosto. 15 minutos se passaram. 20. Meia hora. O champanhe começou a perder o gás, e a euforia de Sofia começou a ser corroída por uma inquietação crescente. Onde estava David? Aquela coisinha rápida estava demorando demais. Ela tentou ligar, mas o celular dele caía direto na caixa postal. A preocupação virou um nó frio no estômago. Voltou apressada para o teatro, agora quase vazio, as luzes sendo apagadas. Perguntou a um segurança, a um técnico que desmontava o cenário. Ninguém tinha visto David sair efetivamente do prédio. A busca começou tímida, quase constrangida. Talvez ele tivesse encontrado um amigo, se distraído. Mas o nó no estômago de Sofia apertava, transformando-se em pânico. Ela refez os passos dele pelos corredores labirínticos dos bastidores, chamando seu nome, a voz começando a falhar. Foi então, em uma área mais afastada, perto das docas de carga, sob a luz fraca de uma única lâmpada de serviço que piscava, intermitentemente, que ela o viu. Caído, imóvel. O silêncio ali era pesado, antinatural. Sofia correu, o sangue gelando nas veias, e a melodia triunfante da noite se estilhaçou em um grito mudo de horror. David estava ali, sem vida, os olhos abertos fitando o nada, em circunstâncias que não faziam sentido algum. Não havia sinais óbvios de luta, nenhuma arma aparente, apenas a quietude aterradora da morte, e o mistério sombrio pairando no ar, como uma nota final terrivelmente dissonante. O triunfo se convertera em tragédia. A noite mais brilhante de Design, Sofia acabara de mergulhar na mais profunda escuridão. O grito ficou preso na garganta de Sofia, um som mudo de pavor que a deixou paralisada ao lado do corpo inerte de David. O mundo ao redor dissolveu-se numa névoa fria e irreal. Seus joelhos cederam, e ela caiu ao lado dele, as mãos tremendo tanto que mal conseguia tocá-lo. David, acorda. Por favor. A voz era um fiapo, um sussurro quebrado que se perdia no vazio do corredor mal iluminado. Não havia resposta. Apenas o frio crescente da pele dele sob seus dedos e o olhar vidrado que não havia mais. O cheiro metálico sutil no ar, que ela só agora percebia, misturava-se ao perfume das flores que ainda adornavam seu cabelo do concerto. Foi um segurança, atraído talvez pela falta de som vinda daquela área, ou por um último chamado desesperado, de Sofia, que finalmente rasgou o silêncio. Quem a encontrou ali, desabada sobre o irmão, uma figura trágica sob a luz vacilante.
As luzes fortes e azuis das viaturas logo banharam as paredes frias dos bastidores. A chegada da polícia foi um borrão de uniformes, vozes firmes e perguntas que Sofia mal conseguia processar. O teatro, antes palco de seu triunfo, transformou-se na cena de um crime. Isolamento, fitas amarelas, flashes de câmeras que pareciam profanar a quietude terrível que agora envolvia David. Separada do irmão, sentada em um canto frio, envolta em um cobertor térmico que não conseguia aquecer o gelo em sua alma, Sofia tentava juntar os pedaços do que acontecera. As perguntas eram repetitivas, cirúrgicas. Quando você o viu pela última vez? Ele parecia preocupado? Vocês discutiram recentemente? Sofia balbuciava respostas, a mente anuviada pela dor e pelo choque. Falou sobre a promessa de comemorar, sobre a coisinha rápida que ele precisava resolver. Foi então que as coisas começaram a mudar, de forma sutil, mas perceptível. Um detetive de olhar cansado mencionou uma discussão que teria sido ouvida mais cedo, antes do concerto, entre ela e David. Algo sobre dinheiro, sobre a gestão de sua carreira que ele fazia. Sofia franziu a testa, confusa. Sim, tiveram uma conversa rápida. Um pequeno desacordo sobre uma proposta de turnê que David achava prematura, mas nada sério, nada que justificasse aquilo. Mas a semente da dúvida foi plantada. E piorou quando um dos policiais encontrou, a poucos metros do corpo, caído como se tivesse sido arrancado na pressa, o broche de cristal que Sofia usara no vestido do concerto. Um presente de David. Como fora parar ali? Ela não se lembrava de tê-lo perdido. Talvez ao cair? Ou... A chegada de Ricardo e Beatriz ao local foi como jogar sal na ferida aberta. A dor fingida nos olhos de Beatriz, os suspiros teatrais de Ricardo. Oh, meu Deus! David! Não pode ser! Ele exclamou, antes de lançar um olhar inquisidor para Sofia, que estava sendo escoltada para uma sala separada. Mais tarde, ela soube, por fragmentos de conversas ouvidas e pela mudança no tratamento dos policiais, que Ricardo havia ajudado a investigação. Mencionou como Sofia andava tensa, ultimamente, como talvez se sentisse sufocada pela proteção do irmão, como o sucesso repentino poderia ter subido a cabeça. Beatriz, por sua vez, teria comentado sobre a dependência financeira de Sofia em relação a David, insinuando um desejo por controle que poderia ter ido longe demais. Mentiras e meias-verdades tecidas com veneno, pintando um quadro distorcido e cruel. As horas se arrastaram numa tortura lenta. O choque inicial deu lugar a um sentimento crescente de pavor e incredulidade. Eles realmente achavam que ela... A ideia era tão monstruosa, tão absurda, que Sofia sentiu o estômago revirar. Os policiais, antes compassivos, agora a olhavam, com uma frieza calculada. As perguntas tornaram-se mais incisivas, quase acusações veladas. Onde ela esteve exatamente naqueles minutos cruciais? Por que o broche estava ali? Qual era a natureza exata da discussão sobre dinheiro? Cada resposta sua parecia insuficiente, cada lágrima interpretada como culpa. Os poucos amigos e colegas que restavam no teatro evitavam seu olhar, sussurrando entre si. Em questão de horas, Sofia passou de artista aclamada a principal suspeita do assassinato de seu próprio irmão. O isolamento era absoluto. A dor da perda se misturava à amargura da traição e ao terror da injustiça. Sozinha, numa sala fria e impessoal, sob o peso do olhar da lei e o abandono daqueles que deveriam apoiá-la, Sofia percebeu que a tragédia daquela noite estava apenas começando. A melodia de sua vida havia se transformado em um lamento fúnebre, e ela estava completamente só para enfrentar a tempestade. Os dias que se seguiram foram um borrão cinzento de procedimentos legais, olhares acusadores e um luto tão profundo que ameaçava engolir Sofia por inteiro. Liberada por falta de provas concretas, mas ainda sob a sombra pesada da suspeita, ela se viu em um limbo desolador. Voltar para o apartamento que antes dividira com David era uma tortura. Cada objeto, cada canto, era um lembrete doloroso de sua ausência, da risada que não ecoaria mais, do apoio incondicional que se fora para sempre. O tio Ricardo e Beatriz ofereciam uma solidariedade superficial, um teatro de condolências que mal escondia a desconfiança e talvez um certo alívio mórbido. A imprensa acampava do lado de fora,
ávida por qualquer migalha da tragédia, transformando sua dor em espetáculo. Sofia sentia-se um fantasma em sua própria vida, assombrada pela perda e pela injustiça. Mas sob as cinzas do desespero, uma faísca começou a arder. Era a memória da força de David, do seu senso de justiça inabalável, da sua fé incondicional nela. Ele não aceitaria vê-la sucumbir assim. Ele lutaria. E por ele, por sua memória manchada por insinuações e pela verdade que ele merecia, Sofia decidiu que também lutaria. A dor não desapareceu, mas transformou-se em combustível. O medo ainda estava lá, mas agora competia com uma determinação fria e resoluta. Ela precisava entender o que acontecera naqueles corredores escuros. O que era a coisinha rápida e urgente que custara a vida de seu irmão. Ela limparia seu nome, sim, mas mais importante, descobriria quem silenciara David e por quê. Com as mãos ainda trêmulas, mas movida por essa nova resolução, Sofia começou a vasculhar o espaço de David. Seu escritório em casa, um santuário de ordem e paixão pela música e pelos negócios dela. Papéis meticulosamente organizados, contratos, planilhas. A princípio, nada parecia fora do lugar, mas Sofia conhecia os hábitos do irmão, sua mente lógica, quase matemática. Começou a procurar por anomalias, por qualquer coisa que destoasse. Foi em uma antiga partitura de Bach, uma peça que David amava por sua complexidade, que ela encontrou a primeira pista. Algumas notas circuladas a lápis, quase imperceptíveis. Não faziam sentido musicalmente. Pareciam formar um código, talvez, datas ou coordenadas. Em sua agenda digital, bloqueada por uma senha que Sofia adivinhou ser a data de nascimento dela, um toque de ironia amarga, havia um compromisso marcado para o dia seguinte à sua morte, com iniciais que ela não reconhecia. Encontro. JM. Urgente. Assunto família. Quem era JM? E que assunto de família seria tão urgente? Outra descoberta veio em um pendrive escondido no fundo de uma gaveta, um daqueles que ele usava para backups antigos. Continha arquivos criptografados, mas desprotegido, era uma pasta com cópias de documentos antigos, escrituras de propriedades da família que Sofia nem sabia que existiam, e algumas transações financeiras envolvendo o nome de Ricardo, datando de anos atrás, com valores que pareciam estranhamente altos para a época. David estava investigando o passado. Estava remexendo em algo que alguém preferia manter enterrado. Aquele assunto de família ganhava contornos mais sombrios. A figura de Ricardo, com sua solicitude afetada, começou a parecer cada vez mais sinistra na mente de Sofia. Foi nesse momento de busca solitária e crescente apreensão que o aliado inesperado surgiu. Uma ligação de um número desconhecido. Do outro lado, uma voz masculina, hesitante. Sofia, aqui é o Miguel. Fui amigo do Davi, de muito tempo atrás. Antes de tudo. Sofia lembrou-se vagamente do nome. Um amigo da faculdade de David. Alguém que havia se afastado com o tempo. Olha, eu sei que é um momento terrível. E me desculpe invadir sua privacidade, mas... O David me ligou. Naquela noite. Pouco antes do concerto. A respiração de Sofia prendeu. Ele parecia preocupado. Muito preocupado. Falou sobre ter descoberto algo grande, algo perigoso sobre negócios antigos da família. Mencionou seu tio. Ele disse que precisava de ajuda, que talvez tivesse que expor tudo. Pediu para nos encontrarmos no dia seguinte. Ele não apareceu. Miguel fez uma pausa, a voz carregada. Eu não sei o que fazer com isso, Sofia, mas achei que você precisava saber. Eu não acredito por um segundo que você tenha algo a ver com isso. O David te adorava mais que tudo. Naquele instante, em meio ao isolamento e à desconfiança geral, a voz de Miguel foi como um farol na escuridão. Sofia não estava mais completamente sozinha. Havia alguém que acreditava nela, alguém que tinha uma peça crucial do quebra-cabeça. A busca pela verdade ganhava um novo fôlego, mas também uma nova urgência. O perigo que Davi pressentira agora parecia pairar diretamente sobre ela. O encontro com Miguel aconteceu em um parque discreto, longe dos olhares curiosos e das lentes famintas dos paparazzi. A apreensão inicial deu lugar a uma cumplicidade forjada na dor compartilhada e na busca pela justiça para Davi. Sofia mostrou a Miguel a partitura de Bach com as notas circuladas, os arquivos do pendrive,
a anotação na agenda sobre JM. Miguel, por sua vez, detalhou a ligação de David, a voz tensa, a menção explícita a Ricardo e a negócios antigos, o medo palpável de que as coisas poderiam ficar feias. Ele disse que tinha encontrado a prova final, algo que conectava. Tudo, escondido onde ninguém pensaria em procurar. Miguel relembrou, o olhar perdido na lembrança. Juntos, debruçaram-se sobre as pistas. As notas circuladas na partitura de Bach, quando comparadas aos documentos antigos do pendrive, revelaram um padrão. Não eram coordenadas, mas números de contas bancárias offshore e datas específicas, que coincidiam com as transações suspeitas que Sofia havia notado. Parecia um diário financeiro codificado, deixado por David em um lugar que só alguém com um conhecimento profundo de música, ou alguém que ele confiasse muito, poderia, talvez, decifrar. A pasta de documentos continha mais do que simples escrituras. Havia balanços financeiros de uma antiga empresa de investimentos da família que falira misteriosamente anos atrás, pouco depois da morte prematura do pai de Sofia e David. Comparando os balanços com as datas e contas decifradas, a verdade sombria começou a emergir, peça por peça. Ricardo não era apenas um tio ambicioso, ele era um ladrão meticuloso. Anos atrás, aproveitando-se da confiança do irmão, pai de David e Sofia, e posteriormente do caos após sua morte, ele havia sistematicamente desviado enormes quantias de dinheiro da empresa familiar para essas contas secretas. As transações que Sofia encontrara eram apenas a ponta do iceberg de uma fraude massiva que não só levara a empresa à falência, mas provavelmente privara David e Sofia de uma parte significativa de sua herança legítima. O dinheiro que financiava o estilo de vida luxuoso de Ricardo e Beatriz tinha uma origem suja e criminosa. David, com sua mente analítica e talvez desconfiando do tio há tempos, tinha finalmente juntado as peças. A prova final que ele mencionara, a Miguel devia ser algo irrefutável. Talvez um documento original, um testemunho, algo que ele planejava usar para confrontar Ricardo ou entregar às autoridades. A coisinha rápida e urgente, antes da celebração, não era um imprevisto qualquer. Era muito provavelmente o ato final de sua investigação, talvez um último confronto ou a recuperação dessa prova crucial. E ele pagou com a vida por isso. Aquele olhar sombrio de Ricardo no teatro, as insinuações venenosas de Beatriz. Tudo ganhava um sentido terrível. Eles não eram apenas espectadores maldosos, eram potenciais arquitetos da ruína de Dave. A revelação era avassaladora, um peso esmagador de traição e crime. Mas não havia tempo para processar totalmente. À medida que Sofia e Miguel conectavam os pontos, a sensação de perigo aumentava exponencialmente. Uma noite, ao voltar para casa, Sofia encontrou a fechadura de seu apartamento arranhada, como se alguém tivesse tentado forçar a entrada. Em outra ocasião, enquanto dirigia, sentiu os freios de seu carro responderem de forma estranha, quase falhando em um cruzamento. Algo que o mecânico depois não conseguiu explicar. Recebeu ligações silenciosas em seu celular, onde apenas uma respiração controlada podia ser ouvida do outro lado antes da linha cair. Eram avisos. Sutis, mas inconfundíveis. Alguém sabia que ela estava remexendo no passado. Alguém estava observando seus passos. O instinto de autopreservação gritava, mas a imagem do olhar sem vida de David e a necessidade de expor a verdade eram mais fortes. Sofia agora compreendia a natureza do monstro que David havia desafiado. Ela sabia por que ele fora silenciado. A questão agora era como provar, como trazer à tona essa verdade sombria sem se tornar a próxima vítima da ganância e crueldade de seu próprio tio. O perigo não era mais uma sombra, era uma presença real, respirando em sua nuca. A prova, final, que David mencionara a Miguel, tornou-se a obsessão de Sofia. Onde ele a teria escondido? Onde ninguém pensaria em procurar, ele dissera. Não estava em casa, nem no escritório. Pensando na paixão compartilhada pela música, Sofia voltou ao grande teatro, o palco de seu triunfo e de sua maior perda. Com a ajuda discreta de Miguel, que usou antigos contatos para conseguir acesso fora do horário, eles vasculharam os bastidores novamente, desta vez com um propósito claro. Foi no velho órgão de tubos da sala de ensaio secundária, um instrumento raramente usado e coberto por uma lona empoeirada, que Sofia sentiu um impulso. David amava aquele órgão, sua imponência e complexidade. Com o coração aos pulos, ela removeu a lona.
Examinou as teclas, os pedais, até que seus dedos encontraram uma pequena reentrância quase imperceptível na lateral da estrutura de madeira escura. Dentro, cuidadosamente acondicionado, estava um pequeno gravador digital e um envelope lacrado. A prova final. No gravador, a voz de Davi soava tensa, mas determinada. Era a gravação de um confronto ocorrido horas antes do concerto. Ele havia encontrado Ricardo nos bastidores e o confrontado com as evidências da fraude. A voz de Ricardo, inicialmente zombeteira e desdenhosa, transformava-se em pânico e depois em fúria contida à medida que David revelava o quão fundo sua investigação havia ido. "Você não vai destruir tudo o que construí, moleque", Ricardo sibilava na gravação. "Você não sabe com quem está se metendo." O envelope continha cópias autenticadas dos documentos bancários das contas offshore e um extrato detalhado que ligava diretamente Ricardo ao desvio final que levara a empresa à ruína. A assinatura dele estava lá, inegável. David havia preparado um dossiê completo. Com as provas em mãos, o medo deu lugar a uma adrenalina gelada. Sofia sabia que precisava agir rápido, mas com inteligência. Entregar diretamente à polícia ainda era arriscado. A influência de Ricardo poderia abafar o caso, ou pior, colocá-la em perigo imediato. Com Miguel, ela traçou um plano audacioso. Um evento beneficente em memória de Davi seria realizado naquela semana, organizado ironicamente por Ricardo e Beatriz para limpar a imagem da família e angariar simpatia. Seria o palco perfeito. Na noite do evento, a atmosfera era de luto performático e luxo ostensivo. Sofia chegou, o rosto uma máscara de compostura, atraindo todos os olhares. Ricardo e Beatriz a receberam com abraços hipócritas. Durante o discurso principal de Ricardo, onde ele lamentava a perda trágica e inexplicável de seu amado sobrinho, Sofia subiu ao palco inesperadamente. Um murmúrio percorreu o salão. Antes que a segurança pudesse intervir, Miguel, posicionado na cabine de som, conectou o gravador ao sistema de áudio. A voz de David, confrontando Ricardo, ecoou pelo salão silencioso e chocado. "Você roubou nossa família, Ricardo. Você roubou o futuro do seu próprio irmão." Os rostos dos convidados passaram da confusão ao horror. Ricardo ficou pálido, paralisado. Beatriz tentou gesticular para cortarem o som, mas era tarde demais. Enquanto a gravação continuava, revelando a ganância e a ameaça velada, Sofia projetou em um telão, através de um laptop conectado por Miguel, cópias digitalizadas dos documentos do envelope, as contas, as assinaturas, a prova irrefutável da fraude. Quando a gravação terminou, um silêncio pesado caiu sobre o salão. Ricardo, encurralado, tentou balbuciar negações, mas seu rosto culpado o traía. Foi então que Sofia o confrontou diretamente, a voz firme, amplificada pelo microfone. "Você não apenas roubou nossa herança, tio. Você silenciou meu irmão porque ele descobriu sua sujeira. Ele ia te expor. Responda. Onde você estava naqueles 15 minutos cruciais depois que ele saiu dos bastidores para te encontrar uma última vez?" Ricardo, encurralado pelos olhares acusadores e pela evidência esmagadora, perdeu o controle. Ele ia destruir tudo. "Aquele moleque intrometido! Ele não me deu escolha!" gritou, a máscara de respeitabilidade finalmente caindo, revelando o monstro por baixo. No fundo do salão, discretamente, policiais à paisana, alertados por Miguel minutos antes com cópias das provas, começaram a se mover em direção a Ricardo. A dissonância entre a imagem pública e a realidade sombria era brutal. A justiça, embora tardia e dolorosa, estava prestes a encontrar sua melodia distorcida. A verdade sobre a morte de David finalmente ressoava, alta e clara, no coração do império de mentiras de Ricardo. O caos que se instalou no salão após a confissão involuntária de Ricardo foi rapidamente contido pela chegada discreta, porém, firme, da polícia. A prisão dele ali mesmo, sob os olhares atônitos da elite da cidade que minutos antes o aplaudia, foi um espetáculo sóbrio e definitivo. A máscara caiu por completo, revelando não apenas um fraudador, mas um homem capaz de crueldade extrema para proteger seus segredos. Beatriz, pega de surpresa pela rapidez dos eventos e pela completa implosão do marido, tentou se distanciar, alegando ignorância. Mas as investigações posteriores revelariam sua cumplicidade silenciosa.
seu usufruto consciente dos frutos do crime, o que também lhe rendeu consequências legais, embora menores. A justiça, finalmente, começou a trilhar seu curso inevitável. O império construído sobre mentiras ruiu em uma única noite. Para Sofia, a vindicação foi imediata, mas agridoce. A imprensa, antes tão rápida em julgá-la, agora a retratava como a heroína trágica que desmascarou o verdadeiro vilão. Os olhares de desconfiança foram substituídos por pena e admiração. Seu nome estava limpo, a sombra da suspeita dissipada, mas a vitória tinha o gosto amargo da perda e da traição profunda. Ver o próprio tio, sangue do seu sangue, ser levado algemado, acusado de roubar e, indiretamente, causar a morte do irmão que ela tanto amava, era uma ferida que nenhum veredito judicial poderia curar completamente. O alívio misturava-se a uma exaustão profunda, a um vazio deixado não apenas por David, mas pela inocência perdida, pela quebra irreparável da confiança familiar. Os meses seguintes foram dedicados a um luto necessário e à reconstrução silenciosa. Sofia afastou-se dos holofotes, buscando refúgio na simplicidade, na companhia de Miguel, cuja amizade se provou um pilar inesperado e sólido em meio à tempestade. Juntos, compartilharam memórias de Davi, encontrando consolo na lembrança de sua lealdade e de seu espírito justo. A herança recuperada, manchada pela origem fraudulenta de parte dela, foi em grande parte destinada a uma fundação criada em nome de David, voltada para apoiar jovens músicos talentosos sem recursos e para financiar investigações sobre crimes financeiros, uma forma de transformar a dor em propósito, de honrar o legado de busca pela verdade que custara a vida de seu irmão. A música, sua confidente de longa data, demorou a retornar. As teclas do piano pareciam frias, distantes. Como encontrar harmonia depois de tanta dissonância? Mas aos poucos, impulsionada pela memória do incentivo de David, pela necessidade intrínseca de expressar o turbilhão de emoções que a sufocava, Sofia voltou a tocar. No início, eram apenas fragmentos melancólicos, acordes quebrados que espelhavam seu coração partido. Mas, gradualmente, a música tornou-se sua terapia, seu caminho para a cura. Compôs peças que falavam de perda, de raiva, de resiliência e, finalmente, de esperança. Sua música ganhou uma nova profundidade, uma honestidade crua que tocava as pessoas de uma forma ainda mais intensa do que antes. Quando Sofia finalmente retornou aos palcos, não foi com a mesma euforia daquela noite fatídica, mas com uma serenidade madura, uma força tranquila forjada no fogo. Cada concerto era, agora, uma homenagem a David, uma celebração da vida que teima em florescer, mesmo após a mais devastadora das tempestades. Ela não usava sua plataforma para remoer o passado, mas para inspirar outros a encontrarem suas próprias melodias de resiliência. A cicatriz da perda permaneceria para sempre, uma nota grave na partitura de sua vida, mas não a definiria. Sofia aprendeu que mesmo as melodias mais tristes podem conter beleza e que os acordes de resiliência, tocados com o coração aberto, são os mais poderosos de todos. A música não apenas a salvara na infância, salvava-a novamente, guiando-a para fora da escuridão, um acorde de esperança de cada vez. Uau! Que jornada acompanhamos, não é mesmo? A história de Sofia, a melodia silenciada, ela nos pega de um jeito que poucas conseguem. Começamos com a euforia do triunfo, a celebração da vida e da superação, para sermos brutalmente arrastados para a escuridão da perda, da traição onde menos se espera, dentro da própria família. É impossível não sentir um nó na garganta ao pensar em tudo que Sofia passou. A dor dilacerante de perder David daquela forma, no auge da felicidade, e logo depois, ser jogada no olho do furacão, acusada, isolada. É o tipo de pesadelo que testa os limites da alma humana. E a figura de Ricardo, um lembrete sombrio de como a ganância e o medo podem corromper até os laços mais sagrados. Mas o que realmente me impacta, e espero que tenha impactado vocês também, é a força que Sofia encontrou dentro de si. Aquela resiliência silenciosa, a decisão de não se deixar consumir pela dor ou pela injustiça, mas de lutar pela verdade, pela memória do irmão. É uma prova poderosa de que, mesmo nas circunstâncias mais devastadoras, o espírito humano pode encontrar um caminho para a luz, muitas vezes usando a própria dor como combustível. E a música que quase foi silenciada na infância,
Dela tornou-se mais uma vez sua âncora, sua voz, seu caminho para a cura e para a justiça. Isso é incrivelmente poderoso. Essa história nos faz refletir sobre tantas coisas. Sobre a fragilidade da felicidade, sobre as máscaras que as pessoas usam, sobre a coragem que é necessária para enfrentar a verdade, por mais dolorosa que seja. E nos lembra que, mesmo quando a melodia da nossa vida parece interrompida, sempre há uma chance de encontrar novos acordes, de compor um novo movimento de resiliência e esperança. E aí, o que vocês acharam da jornada de Sofia? Essa mistura de triunfo, tragédia e superação mexeu com vocês tanto quanto mexeu comigo? Eu, sinceramente, fiquei preso a cada reviravolta, torcendo por ela a cada passo. A forma como ela usou sua inteligência e a memória do irmão para desvendar tudo foi de arrepiar. Se você se emocionou, se sentiu impactado por A Melodia Silenciada, deixa o seu like aqui no vídeo. Isso ajuda muito o canal a trazer mais histórias como essa para vocês. E claro, se ainda não faz parte da nossa comunidade, clica aí no botão de inscrever-se e ativa o sininho, porque aqui no canal, cada história é uma nova emoção, uma nova reflexão. E o mais importante, comenta aqui embaixo, o que você sentiu ao acompanhar Sofia? Qual parte te marcou mais? Você suspeitou de Ricardo desde o início? Adoro ler os comentários de vocês e saber como cada história ressoa de forma diferente em cada um. E se tiverem sugestões para futuras narrativas, podem deixar aí também. Obrigado por embarcarem comigo em mais essa história intensa. A gente se vê na próxima narrativa. Até lá!